eu tenho, quantas vidas eu tiver que sair, sou ovelhas para mim, não tenho outro ofício de quantas vidas eu tiver, eu ficarei. Meus queridos irmãos e irmãs, nesta solenidade do Sagrado Coração de Jesus, toda a igreja se reúne para celebrar a grandiosidade do amor de Deus. E a palavra do Senhor hoje nos leva a meditar nessas leituras tão bonitas sobre o sentido do zelo, do amor e da alegria. Três características que brotam do Sagrado Coração de Jesus, que devem também brotar do coração de todos os sacerdotes e do coração do povo de Deus como um todo. Nós ouvimos a primeira leitura do livro de Ezequiel, onde o profeta ele enfatiza aqui o sentido do zelo, o zelo pelas ovelhas. E é tão bonito como aqui ele já faz uma prefiguração do Evangelho e fala do amor do pastor para com as ovelhas. No domingo do Bom Pastor, que nós celebramos, nós enfatizamos esta comparação que Jesus faz do pastor e das ovelhas, que era muito comum no tempo de Jesus, aqueles pastores que ficavam responsáveis por rebanhos e ovelhas, como aqueles pastores se configuravam com aquelas ovelhas com os pastores. As ovelhas só ouviam a voz do pastor, e o pastor conhecia cada uma das ovelhas. E Jesus achou isso tão bonito, essa relação do pastor com as ovelhas, que disse a seus discípulos: entre vós também deve ser assim. Por isso que Jesus relacionava, fazia esse exemplo, essa comparação da relação do pastor com as ovelhas, com a relação dos seus discípulos com o povo de Deus. E assim aconteceu durante a história da igreja, no decorrer dos tempos. Nós continuamos, a igreja continua estabelecendo esta relação tão bonita do pastor para com as ovelhas. Essa primeira leitura enfatiza justamente a questão do zelo. É tão bonito quando o profeta diz aqui que vai ao encontro das ovelhas, vai resgatá-las de todos os lugares em que foram dispersadas, vai até o encontro daquelas que estão na escuridão, vai apacentar, ele diz: vou apacentar as ovelhas sobre os montes de Israel. E o pastor então é aquele que vai ao encontro da ovelha perdida, aquela que está desgarrada, é aquele que expressa o seu zelo, o zelo. A gente falou muito sobre o zelo da igreja templo, no domingo passado, na dedicação da igreja, mas esse mesmo zelo a gente também deve ter pela igreja povo de Deus, que também é consagrada. Todos nós, povo de Deus, somos consagrados desde o nosso batismo, consagrados a Deus, dedicados ao Senhor. Assim como a igreja templo também é dedicada, nós, igreja povo de Deus, também somos dedicados ao Senhor. E por isso devemos também zelar pela santificação não só da igreja templo, como também da igreja povo de Deus. Mas esse zelo que brota no coração de Jesus, ele também deve exortar e fazer frutificar em nós o amor. O amor que é o sentimento que mais expressa o sentido do coração. Sempre que nós olhamos para o desenho de um coração, logo nos lembramos do amor, desse sentimento tão bonito. E quando falamos de amor, o amor é algo tão grande, é tão imenso, que o Papa Emérito Bento XVI falava na sua primeira encíclica, Deus é amor, Deus Caritas Est. Ele falava do amor ágape, o amor a Deus,
o amor eros, o amor entre o homem e a mulher, e o amor filia, é o amor de amizade. Esses três tipos de amor. Quando nós falamos de amor, então, nós nos debruçamos sobre uma extensão enorme. E este amor, é claro, a grandiosidade desse amor se expressa de forma melhor no amor do coração de Jesus. Esse coração que tanto nos ama e que São Paulo, escrevendo aos Romanos na segunda leitura, vai enfatizar hoje o amor. O segundo ponto da reflexão. Depois do zelo, o amor. E olhando para o tamanho do amor de Jesus, ele que provou seu amor por nós. Ele que morreu na cruz para nos salvar, como nós cantamos naquela música, ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu. Olhe para a cruz, olhe para a cruz, foi por ti porque eu te amo, ninguém te ama. Então, a cruz de Jesus é a maior prova do seu amor. Ele não precisa mais provar que nos ama. Mas quantas vezes nós não retribuímos o amor de Jesus? Quando somos egoístas, quando pensamos mais em nós do que no próximo, quando não conseguimos perdoar o irmão. Então, várias vezes, diante das nossas fraquezas humanas, não conseguimos retribuir o amor de Jesus. Nós ouvimos no Evangelho de ontem, quando Jesus ele faz um resumo dos 10 mandamentos. E tão bonito quando Jesus diz: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então aí está o resumo do amor, o resumo dos mandamentos. O decálogo, então, é expresso nesses 2 mandamentos de Jesus. Porque a gente sabe, os 3 primeiros mandamentos se referem a Deus, os outros 7 ao próximo. Então, se a gente ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, logo estamos vivendo os 10 mandamentos. O mandamento do amor, ou seja, viver o decálogo, viver os mandamentos, não de forma fundamentalista, mas através do amor, através da misericórdia. E esse mesmo amor que São Paulo expressa de forma tão bonita nesta segunda leitura. Ele diz que correu, evangelizou, se esforçou para levar o Evangelho, sobretudo, aos fracos, aos ímpios. São Paulo, ele se dedicou muito à evangelização dos povos pagãos, ou seja, aqueles que eram excluídos por muitos grupos do judaísmo e até mesmo pelos primeiros cristãos de origem judaica. São Paulo, então, expressa aí também o seu amor. E aí também devemos expressar o nosso amor. Ir ao encontro daqueles que estão afastados. Ir ao encontro daqueles que são excluídos. O Papa Francisco falava hoje na homilia de incluir, sobretudo aqueles que ficam à margem da sociedade. Nós cristãos, então, devemos ir ao encontro destes para acolher. Aí se expressa o amor. Porque amar quem nos ama é muito fácil. Muito fácil amar quem nos ama. O difícil é amar quem não nos ama. Amar aqueles que nos fizeram mal. Aquele seu vizinho, aquela sua vizinha que inventou uma fofoca sua, que até hoje você não fala mais com ele. Aquela pessoa que toda vez tira onda na sua cara quando seu time perde. Enfim, é difícil amar aqueles que não nos amam. É difícil amar aqueles que falam mal de nós, que nos caluniaram. Mas aí está o desafio do cristão: amar aqueles que nos fizeram mal, amar aqueles que não nos amam. É isso que São Paulo vai falar nessa segunda leitura. Mas no Evangelho de hoje, depois de meditarmos sobre o zelo da primeira leitura e o amor da segunda leitura, o Evangelho nos fala de algo muito belo: a alegria. A alegria. O Papa Francisco também falou muito disso, na alegria do cristão. Ele disse que o cristão não pode ter cara de funerário, mas o cristão deve expressar a alegria de ser um seguidor de Jesus,
alegria de viver o Evangelho. E Jesus hoje, então, no Evangelho, ele vai retomar a temática da primeira leitura, falando do zelo do pastor para com as ovelhas, mas ele vai além. Ele fala da alegria de encontrar aquela ovelha que estava perdida. Vejam só que coisa bonita. O pastor que deixa ali as 99 ovelhas e vai ao encontro daquela que se desgarrou ao longo do caminho. Assim como uma mãe, como um pai que tem 10 filhos, mas se um filho fica doente, é claro que ele vai ter uma atenção especial para aquele que está doente. Não que ele ame mais o que está doente, mas porque aquele que está doente naquele momento precisa de uma atenção especial, precisa de um carinho a mais. Não é uma rejeição para com os outros, mas é uma atenção especial para aquele que está mais fraco. Assim também Jesus faz com todos nós. Ele mesmo disse: eu não vim para os sadios, eu vim para os doentes. Vejam só, eu vim para os doentes. E mesmo diante de nossos pecados, mesmo diante de nossas fraquezas, o Senhor nos ama. Do jeito que nós somos, Ele nos ama. Mesmo com nossas fraquezas, Ele nos ama. E Ele nunca se cansa de nos perdoar, está sempre disposto a nos perdoar. Mas não é porque Ele sempre vai nos perdoar que nós podemos brincar com a sua misericórdia, de forma alguma. Devemos nos esforçar para sermos fiéis. Se formos infiéis, é claro que Ele vai nos perdoar, mas não podemos brincar com sua misericórdia, porque tem gente que pensa: Deus sempre vai me perdoar, eu vou pintar e bordar a vida toda e no final da vida eu me arrependo, né? E não pode ser assim, porque não sabemos quando será o dia e a hora, né? Por isso devemos estar sempre firmes e fortes na nossa caminhada, sempre preparados, vigilantes. A vigilância é muito importante na nossa caminhada. Por isso, meus irmãos, vamos pedir a Jesus, nessa solenidade tão bonita do seu Sagrado Coração, para viver essa alegria, a alegria de ser um cristão. Muitas pessoas não entendem a nossa alegria. Quantas pessoas que estão agora na sala de casa, sentadas, assistindo novela, está pensando: eu não sei o que é que fulano foi fazer hoje na igreja, a novela está tão boa, né? A novela está tão boa, porque está aqui nesse dia chuvoso, com tanto frio, aqui sentado em casa, no quentinho, foi levar frio, levar sereno para ir para a igreja. Pessoas que não conhecem, não têm essa intimidade que nós temos e por isso não têm noção desta alegria que servia a Jesus. Uma alegria que não é passageira. A novela oferece uma alegria, mas uma alegria passada. Não que assistir novela seja pecado, mas quando se coloca a novela acima de Deus, aí já está errado, né? Mas enfim, a novela oferece uma alegria passageira, né? Um filme oferece uma alegria passageira, um cinema, uma praia, uma festa, são alegrias, mas alegrias passageiras. Os vícios, como a bebida, a droga, o cigarro, também oferece alegrias, mas alegrias passageiras. No entanto, a alegria de servir a Jesus é uma alegria eterna, é uma alegria que não passa. E é esta alegria que nós queremos acolher no nosso coração, é esta alegria que nós queremos viver. Às vezes, diante das crises, sobretudo quando a gente está com crise de fé, aridez espiritual, coisa que muitos santos também passaram, às vezes a gente fica, corre o risco de ficar com a fé meio fraca, mas nesses momentos que nós devemos reavivar a nossa fé. São Paulo dizia isso na primeira leitura de quarta-feira, ele escrevendo a Timóteo, ele disse: reavive em ti a graça de Deus que tu recebeste pela imposição de minhas mãos. E esta graça, esta alegria que nós queremos reavivar na nossa caminhada, reavivar. Quando a fé estiver fraca, reavivar a fé, botar pilha nessa fé, carregar esta fé. Assim como a gente faz quando o celular está descarregado, bota na tomada,
E assim também a gente deve fazer com a nossa fé, com a nossa caminhada. E hoje é um dia para isso, essa solenidade tão bonita, um dia de reavivar a nossa fé, um dia também, como o Papa Francisco pediu, como nós fazemos todos os anos, dia de rezar pelos nossos sacerdotes, essa vocação tão bonita, tem muitos desafios, mas quando nós somos realizados na nossa vocação, seja ela qual for, nós superamos todos os desafios. E graças a Deus, estou muito feliz na minha vocação. Se nascesse novo seria padre. Então, hoje é um dia de rezar, um dia especial. Vamos rezar por todos os nossos sacerdotes, pelos nossos sacerdotes, nossos párocos em especial, também pelo Santo Padre Papa, o nosso arcebispo, o seu bispo auxiliar, enfim, todo o clero. Nós queremos rezar hoje, de modo especial aqueles sacerdotes que passam por dificuldade no ministério. A gente sabe que o padre não é um anjo, é um ser humano, e todo ser humano às vezes erra. Então queremos também pedir pelos nossos irmãos que estão em crise, que estão em dificuldade, para que Jesus, o bom pastor por excelência, possa fortalecer, e que todo o povo de Deus também possa rezar pelos seus pastores, todos os sacerdotes, nesse dia tão especial, como Jesus mesmo disse: dar-vos-ei pastores segundo o meu coração. Então que possamos assemelhar o nosso coração ao coração de Jesus. E ao mesmo tempo pedir também por todas as vocações, para que o coração de Jesus suscite santas e numerosas vocações sacerdotais e religiosas. Por isso, meus irmãos, vamos pedir a Jesus, então, a graça de aumentar em nós o zelo pelas coisas de Deus, como o profeta falou na primeira leitura, possamos reavivar em nós a chama do amor por Deus e pelos irmãos, como São Paulo fala nesta segunda leitura, e a graça de aumentar em nós a alegria de servir ao Senhor, a alegria de encontrar a ovelha perdida, assim como Jesus expressa no Santo Evangelho de hoje. Que o Senhor nos ajude, que a Virgem Maria interceda por nós. Sagrado coração de Jesus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.